O que é psiquiatria? Se eu perguntar isso para você, você provavelmente vai me responder, olha, é uma especialidade médica. Beleza. Agora, com o que lida a psiquiatria? Qual é o objeto de estudo da psiquiatria? Aí um vai responder assim, são os nervos, são os neurônios. Não. Quem lida com o sistema nervoso central e periférico, com a integração dos neurônios, a integralidade dos neurônios, bem, a de mielina, essa coisa toda é neurologia. Então a psiquiatria lida com o quê? Se a gente pegar o radical psique, vem do grego antigo alma, mente. Então notem que o nosso objeto de estudo é totalmente metafórico, é a mente humana, é muito subjetivo. Aí você fala assim, olha, tudo bem, o que eu sei sobre a mente humana é que ela é altamente subjetiva, particular e é um universo único próprio de cada um. Como é que a psiquiatria é capaz, então, de pegar as mentes, compará-las, dizer o que é normal, o que é patológico e mais, fazer classificações diagnósticas? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Em primeiro lugar, o que é diagnóstico? Então o diagnóstico é a identificação de um processo mórbido que adoece um paciente. Agora, note que o diagnóstico, sobretudo em saúde mental, jamais pode reduzir aquela psique, a complexidade daquele ser humano a um mero diagnóstico. Não. O diagnóstico não se propõe a isso. O diagnóstico se propõe ao seguinte: uma vez que a gente identificou a parte mórbida, aquilo que causa sofrimento em um ser humano, a gente começa a ver em outros seres humanos, em outras psiques, um mesmo sofrimento parecido. Por exemplo, tristeza e falta de interesse e prazer na depressão. Esse tem. Opa! Muitas psiques compartilhando do mesmo sofrimento. Vamos juntar essa galera aqui e aí a gente vai tentar entender o que é isso e vamos nomear isso, que no caso a gente acaba nomeando como depressão. Então, note para o fato de que o diagnóstico em psiquiatria ele goza de uma intersubjetividade. Ou seja, você, examinador, é um universo subjetivo, muito subjetivo. E o seu paciente é outro universo. Então, há um encontro de dois universos completamente subjetivos. E daí, desse encontro, você vai tentar tirar uma linguagem em comum de vários outros encontros que ocorreram durante a história, para que a gente possa dar nome aos sofrimentos e para que a gente possa fazer estudos, replicar estudos. Então, os manuais de classificação, eles são muito bons se você souber o quanto eles são ruins. O que eu quero dizer com isso? Eles são bons para a gente poder ter uma comunicação, são bons para a gente poder replicar estudo, mas são altamente falhos porque eles são objetivos. Então, de um encontro intersubjetivo, é muito difícil você tirar uma coisa objetiva como é uma classificação diagnóstica. O que eu quero te dizer com isso? Que os manuais que eu vou apresentar para vocês aqui, o CID e o DSM, eles jamais podem tomar o lugar da psicopatologia no processo diagnóstico. A psicopatologia é uma matéria que a gente vai ver com muita calma e que depende de empatia, de intuição e que aproveita muito da intersubjetividade para que você possa fazer uma análise mais completa do seu paciente com toda a subjetividade que merece. Então vamos ver quais são os dois manuais que a gente tem. O CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que está atualmente na sua 10ª edição, lá de 1993. Ano que vem entra em vigência a 11ª edição, em 2022. E o DSM, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que está na 5ª edição, que foi lançada em 2013. Eles tentam remar juntos, eles tentam ficar em conformidade um com o outro. Tem algumas diferenças, mas não são muitas entre os dois manuais. Então vamos ver mais ou menos como é que eles são por dentro. Então vamos ver aqui, olha só, ele divide os diagnósticos em seções, tá? Então ele coloca aqui, transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno depressivo, transtornos da ansiedade, são capítulos. Em cada seção dessa vão ter vários transtornos.
Então vamos rodar um pouquinho mais aqui para a gente ver. Ó, por exemplo, transtornos do neurodesenvolvimento. Aí tem as deficiências intelectuais. E nota que aqui em preto ele coloca o código do DSM, ou seja, eles estão codificando as doenças, os transtornos. E em cinza ele coloca o correspondente no CID. Então ele coloca lá, por exemplo, retardo mental leve, como é chamado no CID, aqui ele coloca a deficiência intelectual leve. O código dele é 317, no CID é o que corresponde ao F70. Então eles tentam andar em paralelo, eles tentam falar a mesma linguagem. E aí passa esse capítulo todo aqui, ó, deficiências intelectuais, transtorno da comunicação, aspecto autista, vai passando até entrar num novo capítulo, ó, espectro da esquizofrenia. Aí entra lá, transtorno de personalidade esquizotípica, transtorno delirante, né? E assim vai. E aí quando você vai lá dentro, ó, da doença esquizofrenia, ele te propõe critérios para você diagnosticar. Então vamos lá, ó. 2 ou mais itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo durante um período de 1 mês. E aí ele coloca lá os sintomas, delírios, alucinações, discurso desorganizado. Então é uma forma de você codificar e objetivar esse sofrimento psíquico que a gente chama de esquizofrenia, que é super heterogêneo. Então note que esse é um objeto que é muito útil, mas é muito falho, é muito pouco perto de tudo o que você tem que saber para fazer um bom diagnóstico de esquizofrenia. Não basta você preencher esses critérios. A gente vai ver quando a gente estudar esquizofrenia, por exemplo, a gente vai falar dos clássicos, ou seja, das descrições clássicas dos caras que começaram a descrever isso numa época que nem havia remédio, de muitos outros sintomas que são muito mais ricos do que o mero preenchimento desses critérios diagnósticos desses manuais. Então agora vamos ver como é que funciona a CID-10, Classificação Internacional de Doenças da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Então acompanha comigo aqui na tela. A gente tem, assim como no DSM, a divisão por seções. Olha lá, do F00 ao F09, a gente tem os transtornos mentais orgânicos. Aí o F00 é demência de Alzheimer, F01 demência vascular, e aí vai descendo. Do F10 ao F19, a gente tem os transtornos mentais por uso de substâncias, uso de drogas, né? E aí entra álcool, opioide, cannabis, cocaína, o F19 que é múltiplas drogas, né? E assim vai. Do 20 ao 29, transtornos psicóticos, do 30 ao 39, transtornos afetivos, que aí entram o bipolar, o unipolar, depressão unipolar, né? E assim vai. Então vamos ver como é que é lá dentro. Então vamos ver o capítulo de esquizofrenia, que foi o que a gente viu ali no DSM. Ele dá lá um breve relato sobre o que é esquizofrenia e tal, e coloca aqui os critérios diagnósticos. Nesse caso aqui ele colocou em letras, né? A, B, C, D, E, F, né? E aí você vai se orientando de acordo com essa sintomatologia aqui. Notem que é muito parecido o CID e o DSM, tá? Tem muitas diferenças, mas a maneira estrutural deles de fazer o diagnóstico categorial é muito semelhante. Então os manuais classificatórios em psiquiatria, eles dividem as doenças ou transtornos em categorias, ou seja, é um diagnóstico, via de regra, categorial. Ou seja, você junta sinais e sintomas e forma uma categoria. Depressão, transtorno de pânico. Isso começou em 1896, basicamente, com Emil Kraepelin. Ele pegou um grupo do que era chamado na época louco, degenerado, insano, e disse assim, olha só, tem uma galera aqui que vai muito mal, abre uma doença cedo, vai deteriorando. Ele chamou de demência precoce, porque havia um declínio cognitivo muito antes do esperado. Tem uma outra galera aqui que oscila períodos de mania, de euforia e períodos de depressão, melancolia, e às vezes fica bem e vai oscilando. E ele chamou isso de psicose maníaco-depressiva. Tem outra galera aqui que entra em delírio e nunca deteriora, chamou de paranoia. Então, ele fez essas categorias de acordo com o prognóstico, com a sintomatologia. Ele foi criando categorias para poder estimar o prognóstico, a história natural, para poder tentar estimar a gravidade dos quadros.
Então, desde lá, a gente vem tentando fazer isso. Cada edição do CID do DSM, alguns transtornos, algumas doenças somem, desaparecem. Algumas doenças são dissecadas, como aconteceu com a histeria do Freud. Do DSM-3 para o 4, ela simplesmente desapareceu. Virou lá, dissecou, virou transtorno dissociativo, transtorno conversivo, transtorno de personalidade histriônica, transtorno somatoforme, transtorno ansioso. Aí cria-se uma bizarrice, que são as comorbidades. Transtornos comórbidos. O camarada chega lá com 4, 5, 6 diagnósticos ao mesmo tempo. Como, por exemplo, a ansiedade generalizada, que tem 90% de comorbidade com outro transtorno psiquiátrico. Aí você pensa, peraí, ela é tão comórbida assim ou será que é uma outra coisa mais complexa? É óbvio que é outra coisa mais complexa. E você precisa saber tudo. Precisa saber como Freud descreveu a histeria, você precisa saber como era a histeria no DSM-3 e o que aconteceu com ela hoje, para você ter uma visão holística das coisas. Do mesmo jeito que algumas doenças são dissecadas, outras são agrupadas. Existe uma tendência hoje da gente tentar sair de um diagnóstico muito categorial, as caixinhas ali, né, para um diagnóstico mais dimensional, que é óbvio que é mais interessante, mas causa também mais confusão, como o que aconteceu agora no DSM-5 com os transtornos do espectro autista. Pegaram lá os transtornos desintegrativos, a síndrome de Asperger, o próprio autismo, misturaram tudo numa coisa só, tudo espectro autista. Um está numa ponta mais grave, o outro está numa ponta mais leve e misturaram tudo, que também não é o ideal. Então o ideal é a gente conhecer muito mais do que esses meros manuais diagnósticos. E para finalizar, eu queria deixar o seguinte recado para você. Esse não é um vídeo que tentou esgotar em hipótese alguma o CID DSM, não. Acontece que em vários momentos, em várias aulas, aliás, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você saber quando surgir um vídeo novo. Eu vou estar citando sobre o CID e o DSM, vocês vão saber o que é. Agora, esses manuais, eles servem ao diagnóstico. O diagnóstico jamais vai servir a esses manuais. O seu diagnóstico tem que ir muito além desses manuais aqui. Tá bom, pessoal? Fiquei sem palavra. O que eu falo? Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo.